Olá, gente, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora a trabalhar um pouco das questões do Enem. Ele já está chegando perto, né? A gente precisa começar a estudar como responder essa prova, né? Inglês não tem um peso tão grande, são só 5 questões, mas que normalmente são muito fáceis de ser respondidas. Então, já garante uns pontinhos para vocês. Vamos lá, a gente vai começar a trabalhar a questão do inglês instrumental. O que é o inglês instrumental? O inglês instrumental, ele começou na Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, no começo da Guerra Fria, que ficou aquela questão de Rússia e Estados Unidos brigando para quem tinha mais armas, para quem tinha um espionando o outro, e como é a forma de você lutar em uma guerra de inteligência, né? Você tem que saber o que o seu inimigo está falando. Então, na corrida espacial, os Estados Unidos criou essa questão do inglês instrumental, que basicamente é você ensinar o inglês, mas você não precisa ensinar a língua toda, porque a língua ela vai ter quatro partes: o falar e ouvir, o ler e o escrever. No caso dos soldados, eles faziam a imersão para aprender a falar em russo, porque eles precisavam ouvir, entender russo e falar em russo. Eles não precisavam saber ler e escrever, só se comunicar verbalmente. Então, você aprender só parte dela é muito mais rápido do que você tentar aprender toda. No caso das provas do Enem ou outras provas vestibulares que vocês precisam responder questões em inglês, vocês precisam aprender só uma, né? Nem duas partes. Você só precisa aprender a ler em inglês. Porque lendo em inglês vocês vão saber responder a pergunta que vai estar em português, né? Você não precisa nem escrever, é só uma opção de marcar. Então você só precisa aprender a parte de leitura em inglês. Então esse nosso inglês instrumental vai ser focado em leitura. No Enem, todas as questões, basicamente, pelo menos na parte de linguagem, são textos e interpretação de texto. E para você estudar isso em inglês, como quase que não cai gramática, o que importa de verdade é você ler e interpretar. Então, como você estuda isso? Você tem que procurar textos para treinar a leitura, tentar ir lendo ele devagarinho e melhorando seu reading, sua leitura. Mas quais textos ler? Porque se você ler qualquer texto, fica muito aberto. Então eu trouxe aqui alguns textos que mais caem no Enem, que aí provavelmente vai ser os textos que vocês precisam dar um foco maior. O primeiro deles aqui é o texto jornalístico, que tem um número de questões de 23 questões que caíram com textos jornalísticos. Os textos jornalísticos não são tão difíceis de fazer a leitura, porque se você for uma pessoa antenada com o mundo, que acompanha as notícias, que sabe mais ou menos o que está acontecendo no mundo, as notícias, não importa a língua que esteja, você já sabe mais ou menos. Se você conseguir captar as palavras-chave, você pode já saber que notícia que está se tratando, porque você já leu em português ou já viu no jornal, enfim. Não é tão complicado. Em segundo lugar, aqui com 13 questões, a gente tem os anúncios e propagandas. Propagandas de produtos, normalmente tem pouco texto e muitas imagens nesse tipo de texto, o que já facilita também a leitura, porque com as imagens você consegue ler o texto sem entender as palavras. Com 12 questões, a gente tem os cartoons e as tirinhas, que também não são difíceis, porque você tem os personagens, você tem a expressão desenhada dos personagens, dá para saber se o personagem está com raiva, está triste, está feliz. Então você também consegue pegar essas coisas para tentar ler o texto. Tem alguns textos que são de vocabulário em inglês, vocabulário específico, mas que já vem caindo o número de questões, ou só se apareceu 7 questões desse tipo. Letras de músicas, que apesar de não ser... a gente tem o costume de ouvir música em inglês, a gente não tem muito costume de estudar a letra. Então também não é tão fácil. Aparece 7 vezes. Textos técnicos, que são manuais, por exemplo, a bula de um remédio é um texto técnico, um texto, um artigo científico, algo que fala de alguma questão técnica. Tem menos questões, mas se você já souber algo sobre o assunto também já ajuda. Textos literários
e poesias aqui que aparece com 4 e 3 questões são um pouco mais difíceis porque até nas provas de português, quando você pega esse tipo de texto, textos literários e poesias, você vê que mesmo lendo ela toda em português, você pode ter um entendimento diferente e responder errado a questão. Então, mesmo que em inglês você saiba todas as palavras, pode ser que seja um pouco difícil você responder a questão porque você tem um entendimento diferente, por ser um texto literário. E por último aqui, infográficos e tabelas, né? Que não são tão complicadas, tem os números e você consegue pegar alguma coisa, mas porque tem pouco texto. Por exemplo, uma tabela, sei lá, de comida, e tem uns tipo, o nome das comidas e você não sabe que aquilo são nomes de comidas, vai ficar difícil de você ler, de você saber o que é aquilo. Mas para diminuir a pesquisa de vocês, o foco de vocês para estudo é esses 3 primeiros. Serão textos jornalísticos, propagandas e cartoons, que é o que possivelmente vocês podem encontrar na prova do Enem. Então, agora que eu já dei os textos que vocês devem focar, a gente vai trabalhar as habilidades que o Enem pede para você normalmente. As habilidades elas vêm divididas assim por esse código, uma letra e número. A primeira aqui é H05, que vai ser associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna. Esse termo aqui, ó, LEM, é língua estrangeira moderna, que no nosso caso é a língua inglesa. Ao seu tema. O H06, utilizar os conhecimentos em língua estrangeira moderna e seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, você reconhecer a língua inglesa como um meio de ampliar o conhecimento, as portas que se abrem quando você sabe falar a língua inglesa. Temos o H07, que é relacionar um texto de língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas e sua função no uso social. Essa parte de colocar o vocábulo, relacionar as estruturas linguísticas, é muito difícil cair porque é uma questão mais de gramática. Às vezes cai, mas é muito pouco frequente. A parte dessa habilidade que mais cai é essa a função do seu uso social. Então, você saber que tal frase a pessoa está se despedindo ou se apresentando, enfim, o uso dessa frase ou desse texto. H08, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, reconhecer não só a língua como sua cultura, o poder que essa cultura tem. Mas a gente vem para a grande questão. Como que a gente vai ler em outra língua sem dominar de fato o idioma? Porque a gente não fala inglês fluente, então como que a gente não domina o idioma e vai conseguir ler? Existem algumas técnicas que a gente utiliza para ler textos em outra língua, que vai servir tanto para você que vai fazer em espanhol, inglês, enfim, você vai fazer uma prova de francês, italiano, qualquer que seja a língua, essas técnicas vão funcionar para você tentar ler esse texto sem que de fato você saiba 100% do que está escrito nele. Então vamos lá para as técnicas. A primeira que a gente tem aqui é o scan. Quando você vai fazer a prova, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ler a pergunta. Porque você precisa saber o que a pergunta está querendo de fato. Antes de ler o texto, na prova de língua inglesa, lê a pergunta e queira saber de fato o que a pergunta está te propondo. Então, suponhamos que a pergunta quer saber sobre uma data do texto. Você não precisa ler o texto todo para saber sobre uma data. A data provavelmente vai estar em números, então você vai passar os olhos. Essa técnica é de você passar os olhos no texto, não lendo ele, de forma rápida, para você procurar alguma informação que está nesse texto. Então, se você está procurando uma data, você vai procurar um número. Se você está procurando quem fez alguma coisa, você vai procurar o nome de alguém. Então, você não precisa saber todo o texto, é uma informação específica que está nesse texto. Então, essa técnica se chama scanning, que é você procurar uma informação específica no texto, sem saber exatamente o que está escrito nele todo. A próxima técnica é o skimming. O skimming vai permitir você
entender qual é o sentido geral do texto, qual é a principal ideia dele. Você vai passar os olhos sobre o texto, utilizando, normalmente a gente vai olhar só o primeiro e último parágrafo, ver as palavras que mais se repetem, algum cognato que você sabe o que significa, alguma palavra que você já sabe o significado, e aí você vai conseguir entender sobre o que de fato, qual é a ideia geral desse texto. Porque suponhamos que seja um texto jornalístico e a pergunta seja sobre a notícia, se você olhar e saber qual é a notícia você já leu ela em português, você já pode responder a pergunta sem saber necessariamente o que está escrito, porque você já sabe que notícia é essa, você já conhece ela. Os cognatos são palavras que têm um som e uma escrita parecida com a do português e tem o mesmo significado. Por exemplo, em inglês você tem computer, em português computador. Então, na hora que você lê o texto e tiver escrito computer, você sabe que é computador porque se parece com o português. Então, esses cognatos vão ajudar você a ler porque, como são parecidas com o idioma, você pode pegar o texto e ir grifando essas palavras que parecem com o português. Obviamente, nem todas as palavras que se parecem, o significado é o mesmo. Você tem os falsos cognatos, mas os falsos cognatos são a minoria, a maioria são de cognatos. Então, na hora da prova, se você não sabe o significado da palavra, a chance maior é que, se você não sabe de fato se essa palavra é um cognato ou não, a chance maior é que essa palavra seja sim um cognato. Então, vão ajudar você a saber o principal desse texto. Você sabe algumas palavras delas que já aparecem em português. Palavras repetidas. Ou seja, essas palavras que vai repetindo no texto. Mesmo que você não saiba o significado, você sabe qual é a palavra importante. A palavra está se repetindo muito, então essa palavra provavelmente é importante para a compreensão do texto. É uma palavra-chave. Então, prestar atenção nas palavras que se repetem muito no texto. Topografia é como esse texto está escrito. Informações que o texto transmite que não são necessariamente palavras. Por exemplo, se o texto está escrito de forma centralizada em versos, é um poema e não você sabe qual é o gênero dele. É uma letra de música. Se o texto tem um layout de internet, você sabe que esse texto é de um site ou de um jornal, enfim. O jeito que esse texto está escrito, ou o recorte que ele está na prova, pode te auxiliar, ou a fonte, enfim, do texto, de onde essa informação foi tirada, pode te auxiliar que tipo de texto é esse, de onde ele saiu. Então, pode ser uma dica sobre o que ele está falando. Essa prediction é como se fosse uma adivinhação, mas não é uma adivinhação, você não vai ter uma bola de cristal na hora da prova para você saber o que significa a prova. Você vai partir de todas as outras, por exemplo, das marcas topográficas, das figuras, dos cognatos, para entender o que é que o texto, o que é que essa palavra que você não sabe o significado, o que é que ela significa, a partir das outras que você já sabe o significado. É como se você estivesse chutando o significado dessa palavra, só que não é um chute sem base nenhuma. Você tem uma base, você imagina que ela seja isso por conta das palavras que você já sabe o significado. Mas aí vocês podem pensar, para mim falar isso é fácil, porque eu já leio em língua inglesa. Mas para você que não lê nada em língua inglesa, como é que você vai fazer isso? Eu trouxe aqui para a gente testar um texto que não está em inglês, ele está em russo. Então nem eu, nem vocês sabem ler em russo. Para a gente tentar ler ele com essas técnicas que eu acabei de falar. Vamos lá. Aqui é um recorte de um jornal russo que eu peguei na internet, né? E aí eu quero que você pause o vídeo agora e analise bem essa página desse jornal. E procure as palavras que você acha que parecem com português, ou que você... e as figuras, o que é que você pode saber sobre esse texto. Bom, pausaram aí, né? Agora vamos lá. Nesse texto você pode procurar algumas palavras que se parecem. Por exemplo, aqui, ó, liga. É um jogador de futebol, então deve ser uma liga de futebol. Tem aqui, ó, Europa League, então Liga da Europa.
Você pode ver aqui no texto, aqui, ó, Wagner Love, que é o nome de um jogador de futebol. O que mais que a gente pode ver aqui? Então, provavelmente essa palavra aqui, ó, a predica que a gente está usando aqui, adivinhação. Veja só, será que está falando sobre liga? Aqui, ó, Champions League. Então, é uma palavra que, mesmo sendo em inglês, a gente conhece ela, Champions League. Internacional. Então, 2010. Esse futebol não parece muito com o português, mas se tudo isso aqui é liga e é um jogador de futebol, provavelmente essa palavra em russo quer dizer futebol, né? A gente tem aqui, ó, brasileiro. Então, o que, é que a gente pode tirar disso? Provavelmente está falando sobre a contratação de Wagner Love para algum time, ou, enfim, alguma transação desse jogador para outro time. Porque a gente tá vendo aqui a foto dele, falando sobre futebol, falando sobre a liga, falando sobre alguma sigla aqui que pode ser um time de futebol. Então, tudo isso são dicas para a gente, mesmo a gente sem saber ler em russo. Eu tenho outro texto aqui que está escrito em alemão. Esse aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer esse mesmo procedimento, pegar essas dicas que eu dei e tentar entender o que esse texto está falando. Então, esse é o texto, vocês vão pausar ele aí e aí tentar identificar sobre o que ele está falando, tá bom? Eu vou mandar o link para vocês escreverem, né? O que é que vocês acham sobre o que esse texto está falando. Por hoje é só. Muito obrigado.